Hum, ó, o que é magia pragmática e como será o curso? Muito bom. Boa pergunta. Então, para explicar magia pragmática, acho que primeiro a gente tem que entender o que é pragmático. Existe muita distorção, né? Às vezes pragmático é visto como uma maneira cética de encarar as coisas, ou mesmo uma maneira prática. Então, o pragmático é visto como foco a um objetivo. Ahn, Só que uma metodologia pragmática ela é vinculada a vários fatores racionais e lógicos. Ela é uma metodologia de observação. Então, Continua. ah, Eu vou te passando as perguntas. então essa metodologia de observação que o pragmático traz é como uma metodologia científica. Ou seja, a gente está sempre observando, questionando, analisando, juntando dados. É como astronomia. Então, o movimento dos planetas vem da observação constante de suas rotas. Então, vão se mapeando as estrelas ao longo de anos para que a gente chegue num momento que consiga, através da observação dos seus movimentos, entender o caminho que elas fazem. Né? Ao longo dos anos, observando o movimento das estrelas, hoje se sabe que o universo ainda está em expansão. Então, isso é uma forma pragmática de estar observando e reunindo dados sobre aquilo que vem passando. Né? E, a partir disso, montar um conjunto realista de informações. Então, pragmático é uma maneira constante de observação e questionamento, onde a gente observa um movimento, a gente pergunta por que ele está acontecendo, a gente pergunta de onde veio esse movimento, o que originou ele. E agora eu fiquei na dúvida, eu fico olhando para lá ou fico olhando para cá? Pode Tanto faz. alternar. É que a gente tá com dois celulares, transmitindo no Instagram e no Facebook. Ahn, então, com essa constante observação, reunimos dados para analisar aquilo que não podemos ver. Então a gente não enxerga o vento, mas a gente pode ver os movimentos, a gente pode perceber o rastro que ele deixa e assim a gente acaba sabendo que o vento existe, está ali. E assim sendo, pragmático é uma metodologia de observação que busca, através daquilo que é real e palpável, analisar e compreender aquilo que não se vê. Tá? No caso do magia pragmática, a gente vai usar as mesmas metodologias para reconhecer e compreender o que é magia, para reconhecer e compreender esse universo místico e espiritual. Então, magia pragmática, um conjunto de metodologias, filosofias, que busca, através do que é lógico, do que é real e observável, analisar as questões místicas ou a nossa relação com o abstrato. Mais ou menos isso. O curso ele tem a finalidade de explicar esse conjunto de metodologias voltados à magia. Magia tem. Então, o que é magia? Magia vem da. Magia tem um longo histórico na caminhada humana, então vai começar uns 2000 antes de Cristo, provavelmente mais, mas onde a gente tem duas vertentes originárias. Claro que magia sempre existiu, tá? Mas uns 2000 anos antes de Cristo, então surgem dois conceitos místicos que vão se reunir para formar o que a gente conhece como por magia hoje. Então, um deles é o zoroastrismo, onde Zoroastros vai trazer uma versão mística dogmática pré-cristã. E dogmática porque é um conjunto de valores instituído a partir da crença
de uma trindade divina. Assim como o cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, o zoroastrismo tem a sua trindade. E essa trindade vem manifestando toda a criação, e essa trindade traz o seu conjunto de leis, dogmas e interação, Deus bom, Deus mau, e o conceito religioso que a gente conhece. Então esse conceito básico religioso que a gente conhece hoje, ele tem a sua visão mais antiga, né, no zoroastrismo. Paralelo a isso, no Egito, surge a Hermes Trismegisto e a Tábua Esmeralda e os conceitos herméticos, que posteriormente vão dar as bases para a alquimia e para os caminhos místicos herméticos. Essas duas filosofias, elas interagiram com os persas. Então a cultura persa, por seu comércio e por suas relações econômicas, viagem, a cultura persa acabou absorvendo muitas informações de diversas culturas. Tá? E foi a cultura persa quem trouxe tanto as informações do zoroastrismo quanto do hermetismo para o ocidente. E é da cultura persa que a gente herdou também o nome magia. Né? Então os persas chamavam de mag os seus sacerdotes. Então mag é um sacerdote, basicamente. Magus seriam os sacerdotes que tinham o conhecimento da interpretação dos sonhos. Tá? Então magus são palavras que vêm de origem persa, depois passaram para a cultura grega, romana e chegam às línguas latinas, como o português e o espanhol. Mas não só essa herança linguística dos persas, a gente também vai ter a herança daquilo que eles absorveram do hermetismo e do zoroastrismo, né, e foi fusionado no que hoje é chamado de magia. Lembrando que a gente tem diversas tradições de magia com diversas linhas dogmáticas. Então o conjunto dogmático é a referência a um divino. Então magia tem desde crença em um panteão egípcio, panteão grego, romano, ou seja, linhas de magia que trabalham com deuses gregos, linhas de magia que trabalham com deuses egípcios, linhas de magia que trabalham com deuses primitivos, pré-cristãos, mais vinculados à natureza, linhas de magia que trabalham com conceitos mais druídicos. Entretanto, o conjunto de informações do que hoje a gente chama de magia tem uma grande influência do zoroastrismo e do hermetismo, sendo o zoroastrismo essa informação dos dogmas religiosos, o conjunto dos deuses, né, e o hermetismo um conjunto de princípios e valores que são, de certo modo, uma metodologia científica, um sistema filosófico. E então, a magia pragmática é mais focada no sistema filosófico e metodológico do que seria o caminho hermético, né? Ou seja, oriundo de Hermes. Não trabalhando os conceitos dogmáticos. Então, dogmas são verdades de fé, sistemas de crenças instituídos a partir da relação com o divino, seja ele qual for. Tá? Para magia pragmática é indiferente o Deus que tu acredita, não importa se Deus é homem, mulher, um só, são três, são muitos, não faz a menor diferença em que se acredita. Ou se não se acredita em Deus. Ou se não se acredita em Deus, porque magia pragmática é uma crença naquilo que é observável. Né? É necessário haver um reconhecimento de uma força maior. Tá? E essa força maior pode ser pensamento, pode ser vontade. Né? Acreditar em Deus não tem um peso dentro da magia pragmática, mas acreditar tem peso. Então é importante ter fé. Né? Seja fé em si mesmo, seja fé na vida, seja fé que o universo é mental, porque essa fé, esse conjunto de força, vontade, né, é o que vai dar impulso às ações humanas.
E, então, nós somos seres referenciados, ou seja, a gente sempre se referencia em um arquétipo maior. Tá? Arquétipo maior, pai, mãe, herói, Deus. Então, é nesse espelhamento com o arquétipo maior que o ser humano vai buscando o seu crescimento e desenvolvimento. O Leandro fez uma pergunta aqui. Perguntou o que a magia pragmática influencia em nossas vidas. A magia pragmática não influencia em nossas vidas. Tá? A magia influencia nossas vidas, porque a magia ela vem sendo instituída a partir dos sistemas de crença ao longo das gerações. Quando pai e mãe falam de Deus para um filho, eles instituem os sistemas de crença e o hipnotizam para que ele acredite naquilo. E dizem então que Deus criou o universo. A partir daquele momento tu tem essa crença. Mesmo que tu vá aprender depois na escola que o universo foi criado pelo Big Bang a partir de uma grande explosão e tudo se gerou fisicamente a partir de um conjunto de reações, a crença de que Deus criou o universo, que Deus criou o mundo, que tu foi criado por Deus e tu tem que cuidar aquilo que tu faz, ou esse Deus vai ficar bravo e te jogar no inferno, vai estar constantemente na tua vida, vai estar registrado no teu inconsciente. E essa magia limita as tuas escolhas, porque tu se tornou escravo desse sistema de crenças. Tá? E naturalmente o medo do inferno vai te gerar um sentimento de culpa quando tu não seguir as leis desse Deus que tu aprendeu. Esse sistema de culpa, ainda que inconsciente, vai te gerar um sistema de autopunição. E tu vai cair num sistema de autossabotagem, tu vai te crer uma pessoa ruim, uma pessoa demoníaca, e esse sistema inconsciente pode gerar diversos distúrbios ou desequilíbrios na tua vida. Então a magia influencia a tua vida. Tá? A magia pragmática ensina a ver isso, a reconhecer aonde o teu sistema de crenças está sendo nocivo para ti, a reconhecer como esses sistemas de crenças são criados e a transformá-los. Então, transformar o teu sistema de crenças para que tu te liberte da magia que já existe e que já te influencia. Então, sim, a Deia estava perguntando exatamente isso, né? O curso ensina a reconhecer como esses sistemas de crenças se criam e o quanto eles interferem na nossa vida, e a partir daí trazer consciência para isso e aprender a transformar aquilo que a gente acredita. E lembrando que transformar o que se acredita não é deixar de acreditar. A magia pragmática não vai interferir na tua fé, pelo contrário, né? É um caminho de fé lúcida, né? Onde tu constrói pessoalmente a tua relação e a tua interação com o divino, não mais absorvendo essas informações do exterior, se relacionando diretamente com essa essência divina de dentro para fora. Tá? E então, magia pragmática ensina a reconstruir nosso sistema de crenças. Lembrando que o nosso sistema de crenças é o que rege o nosso inconsciente, e isso vai reger nossas vidas e nossas escolhas. E naturalmente é esse sistema de crenças que cria limitações, que cria padrões e ciclos repetitivos na nossa vida, onde a gente vira e mexe está caindo no mesmo buraco, né? Situações onde a gente conscientiza mentalmente, a gente racionaliza e entende uma dificuldade, a gente sabe que não quer repetir o padrão, né? Mas quando a gente vê, já está fazendo de novo. Então tu tem que entrar num nível mais profundo do teu sistema de crenças para conseguir transformar isso. Tá? E isso é magia, porque magia é usar as informações do invisível, usar aquilo que é desconhecido para gerar um resultado prático e visível na vida. Tá? Então é isso que a magia pragmática trabalha. Tem outra pergunta da Ana aqui. É que na verdade já foi respondido, né? É possível usar magia pragmática no dia a dia? Uhum. É isso aí. Aí a Su perguntou. As tradições ensinam que as tradições caem por terra. Sim. Sobre isso está correto. Basicamente, as tradições místicas, nós somos seres dogmáticos, entende? Isso que eu estou falando sobre dogmas não é desmerecer
tá? A crença ou os dogmas, as verdades de fé. Nós somos seres dogmáticos, a psique humana naturalmente usa os dogmas e absorve essas verdades, tá? Ela se estrutura a partir de suas crenças. Então, se a gente não tiver uma crença, a gente acaba sempre na instabilidade e na insegurança. O filósofo Zygmunt Bauman, né, nos seus livros Tempos Líquidos, Vida Líquida, vem falando muito que a globalização e a era atual é uma era de instabilidade e insegurança, porque os sistemas de crença foram rompidos. Antigamente tu vivia em um único lugar, conhecia uma única religião e aquilo era uma verdade absoluta. Tá? Hoje em dia a gente tem internet, a gente vê sistemas sociais, políticos, culturais, econômicos e religiosos diversos. A gente não tem mais a certeza de que aquilo que a gente acredita é a verdade, porque existem verdades diferentes. Tá? E isso gerou uma instabilidade. E essa instabilidade vai a um emocional mais profundo, que gera uma desestrutura emocional ao ponto de gerar uma insegurança constante. Essa insegurança constante pode ser um dos motivos que, por exemplo, depressão, ansiedade e outros pontos, além da vida comum e dos sistemas sociais, né, essa ruptura das crenças também vai gerar inseguranças no ser humano, porque a gente não sabe mais em que acreditar. Tá? O magia pragmática não visa desmerecer nenhum tipo de crença. Ele visa trazer um conjunto de informações através dos quais as pessoas possam interagir mais profundamente, de maneira lúcida com suas crenças e conseguir ancorar, né, essas crenças em fatores, como vou dizer, em princípios coerentes, que lhes devolvam essa certeza e segurança daquilo que se crê. Por exemplo, tá? Vidas passadas. Vidas passadas é um fator dogmático. Tá? As pessoas dentro do meio espiritual falam sempre de vidas passadas como se isso fosse algo óbvio, comum e uma verdade absoluta. Vidas passadas não é uma verdade absoluta. A reencarnação é um dogma, é uma verdade de fé. Alguém um dia disse que as pessoas reencarnam. Pode estar escrito em um livro qualquer por aí. Ao longo do tempo, a história cria a lenda. Tá? Então esse livro vai sendo passado de geração em geração, as pessoas vão se acostumando com a ideia, muita gente gosta daquilo, aquilo se propaga através das religiões vigentes e chega um momento histórico atual, onde todo mundo acredita que vidas passadas existem. Todo mundo não, obviamente, tem quem não acredite. Tá? Entretanto, se a gente for avaliar princípios mais profundos, como, por exemplo, entrelaçamento quântico, memória atômica. Então, memória atômica, por exemplo, o átomo carrega a memória de tudo que é, foi ou será. Os átomos que compõem o meu corpo, né, mudam constantemente. Tá? Então, naturalmente, esses átomos, né, não estiveram comigo o tempo inteiro, eles já estiveram em outras pessoas. E se esse átomo que hoje compõe meu corpo carrega uma memória de uma outra existência, né, eu carrego essa memória de outra existência. Assim, a gente pode sim ter memórias de outros tempos, de outras vidas, de outras histórias, porque a consciência, a física quântica vem comprovando que a consciência interage com o universo subatômico. Tá? E a consciência é um mistério para a ciência. Então existe a possibilidade de que a nossa consciência possa interagir com essa memória atômica e trazer à tona memórias desses átomos. Captaram a ideia? Existem outras maneiras de lidar com as mesmas crenças e tu pode continuar acreditando em vidas passadas, porque daí a partir de então, né, tuas vidas passadas são uma memória dos átomos do teu corpo e aquele átomo é tu, assim como esse átomo já foi outra pessoa. E então, de novo, né, o sistema dogmático é falho, porque a gente, uma vez que institui uma verdade, tenta levar ela para sempre. E a gente deixa de adaptar ou transformar essa verdade
de acordo com as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. Tá? Houve um tempo em que uma vez que a verdade é instituída, a gente cria um padrão. E aí a gente para de questionar aquilo e tenta levar aquilo para sempre. Tá? E aí quando essa verdade falha, quando isso já não funciona, a gente se desestrutura, briga com o universo, culpa o diabo, mas não tem nada a ver com isso. Tá? Uma verdade, o universo é constante mudança, é constante adaptação, tá? Então as verdades precisam acompanhar as situações. Tá? A magia pragmática vai trabalhando com princípios que nos ajudam a acompanhar essas questões, a questionar as verdades. Tá? E assim vamos indo. Eu me enrolei demais ou estou indo bem? Não sei, mas eu queria falar uma coisa. Ah, fica à vontade, por favor. Em relação ao que tu perguntou das tradições e do que tu seguiu falando, explicando, né? Que eu vejo que o principal aspecto, ou objetivo, por assim dizer, da magia pragmática é justamente nos dar as ferramentas de conhecimento e de ter um novo olhar para aquilo que a gente considera realidade ou para aquilo que a gente considera verdade. É tipo limpar as lentes e se permitir enxergar com olhos completamente novos aquilo que tu enxergava antes de uma maneira determinada e fixa, né? Então, como tudo muda, como tudo se adapta, como tudo evolui, a gente também está mudando e adaptando e evoluindo, e acaba que naturalmente a gente tem que desconstruir o que a gente como nós e reconstruir isso de uma maneira que se torne mais adequada ao momento presente, né? Então, muitas vezes a gente está ali reincidindo num padrão, ou uma situação que se repete na vida, ou a gente sente que tem algo desencaixado, assim, que não consegue se sentir inteiro ou verdadeiro, né? E aí a magia pragmática é justamente esse caminho que permite a gente fazer um escaneamento na estruturação do nosso ser até aqui e ver aonde que tinha alguma coisa ali que serviu um propósito naquele momento e que hoje já não serve mais, né? Uma crença que precisa ser transformada, um dogma que pode ser dissolvido, né? Um padrão que já não faz mais sentido. Então a magia pragmática é justamente muito real e aplicável e palpável na percepção da realidade com a qual a gente interage o tempo inteiro, né? Então eu posso, sei lá, olhar para essa caneca e ver uma caneca, e daqui a pouco eu posso olhar para essa caneca com uma lente diferente e ver a possibilidade de tomar um café, né? E isso já gera a introjeção de uma informação completamente diferente, né? Sim. É que eu estive viajando muito nisso nos últimos tempos, assim, né? De como a gente se estrutura de determinada forma e daqui a pouco essa estrutura que a gente edificou de eu já não comporta mais a realidade que tu está percebendo, né? A realidade que tu percebe já não se encaixa naquelas caixinhas que tu criou. E tu precisa fazer uma caixa redonda daqui a pouco para encaixar uma coisa que tu não consegue conceber com os conceitos que tu traz dentro. Então tu precisa desconceitualizar coisas que estavam estruturadas para comportar outras experiências que não se encaixam em nada do que tu conhecia até agora, né? O Zap pergunta ali como saber que esse novo olhar da magia pragmática é diferente. Esse novo olhar da magia pragmática não é diferente. Não é novo. Não tem nada de novo nisso. Tá? Mas o conceito de magia pragmática é extremamente antigo. Os conceitos do pragmatismo como questão filosófica são extremamente antigos. Então não tem nada de novo nisso. Tá? E eles já estão incluídos em todas nas religiões que a gente conhece. Tá? Então, desde 2000 a.C., esses conceitos foram se propagando e a gente já se deparou com eles, independente da religião em que se acredita. Tá? No cristianismo e nas religiões judaico-cristãs, eles estão presentes, assim também como nas tradições místicas gerais, teosofia, ocultismo geral trabalha com esses conceitos. Os conceitos da magia pragmática, eles são conceitos alquímicos,
né? Então, todo mundo já ouviu falar do princípio assim como é em cima, assim é embaixo. Tá? Esse princípio de correspondência, universo holográfico, que está, cada pequena parte reflete a totalidade. Né? Não existe nada lá fora além de um espelho que reflete aqui dentro. Não há pedras no caminho que não se carregue na alma. Isso se encontra em todas as religiões, em todas as tradições místicas. Aí, então, por detrás disso existe um princípio, que é o princípio de correspondência. Então, o que a magia pragmática faz é devolver ao princípio. Tu já te deparou com ele, não importa aonde, seja por filosofia, por religião, em livros, porque isso são alegorias poéticas muito comuns. Tá? Isso já cruzou o teu caminho. Então não tem nada de novo ou diferente. O que a magia pragmática busca fazer é tipo, te devolver ao princípio. Olha, por trás dessa alegoria existe este princípio. Tá? Ou seja, princípio de correspondência. Há uma correspondência entre as coisas. Por exemplo, o ser humano tem os mesmos elementos químicos que o Sol, cientificamente comprovado isso. As movimentações dos astros, por exemplo, os movimentos da Lua têm uma relação com os movimentos da maré, com os ciclos hormonais da mulher. Ou seja, esse universo exterior, ele interage com o universo exterior. Então, o exterior com o interior. Isso. Então, esse universo exterior interage com o universo interior. Tá? O que está fora reflete dentro, assim como o que está dentro reflete fora. Tá? Obviamente, não é igual, é reflexo. Tá? Não quer dizer que a gente é igual ao universo exterior, mas tipo, há uma correspondência e uma coerência entre eles. Assim como o micro tem uma correspondência e coerência ao macro. E então, a magia pragmática visa reexplicar os princípios por trás dessa lógica e dessas crenças que a gente já conhece. E a partir disso poder reavaliar e entender mais profundamente e melhor. Fica vendo esse vídeo aí com delay me atrapalha. Tá. Tava conferindo se estava tudo certo. Você falou, a caneca pode virar um vaso de flores, né? Com certeza, a caneca pode ser qualquer coisa. E é aí que a gente vai desmistificando as coisas. Tá? Ou seja, a magia pragmática não é um sistema voltado a desabilitar crenças. Tá? Pelo contrário, né? É para que a gente possa reentendê-las mais profundamente, sair do dogma e da limitação. E entrar de volta ao fluxo dessa energia criativa. Me expliquei? Sim. Às vezes eu dou muita volta e bagunço tudo. Mas no meio da bagunça tem explicação. Que bom. Eu acho. Então tá, próximas perguntas. Como faz para abrir novos caminhos? Quem é esse? Edmilson Rabelo. Ixi, é da família, mas aí as relações familiares vai longe para explicar. Está lá no Instagram, deixa eu ver se... Sorria, Lulu. Oi! Então, a abertura de novos caminhos na vida, ela vai se dando a partir da nossa transformação. Para que a gente possa ver um novo caminho, a gente precisa expandir a nossa mente. Entende? A gente não consegue ver ou avaliar possibilidades desconhecidas para nós mesmos. A ideia é, tipo, existe um conjunto de possibilidades que tu não está contando na tua vida, simplesmente porque tu não tem conhecimento de determinada área, tu nem sabe que aquela possibilidade existe. Então como é que tu vai
criar um caminho novo se tu nem sabe o que é o novo, se tu não sabe quais são as outras possibilidades. Tá? Então, abrir um caminho novo começa por libertar-se do conhecido. A gente primeiro tem, abrir um caminho novo é sempre um passo no escuro, é caminhar onde não tem chão. Entende? Então a gente precisa de um sistema de crenças que nos permita andar no escuro. Né? Ou seja, a gente vai ter que andar por onde a gente nunca andou, a gente vai ter que se meter naquilo que a gente não sabe, e a gente vai ter que ir contra o nosso medo, a gente vai ter que ir contra a nossa insegurança, tudo que nos paralisa. Então, como é que tu vai fazer isso? Abrir um novo caminho é se jogar do abismo. E então, para que a gente faça isso, primeiro a gente vai precisar acreditar que pode. Né? A primeira vitória é sempre dentro da mente. Então, a gente tem que lutar contra a gente mesmo. A gente tem que romper o padrão de limitação e conosco, dentro da gente. Então é assim que magia pragmática abre novos caminhos, né? Libertando a gente do conhecido para que a gente possa se aventurar ao desconhecido, onde infinitas possibilidades se abrem. Zap. A magia pragmática é a possibilidade de desenvolver a energia criativa desde os sistemas de crenças que nos envolvem e que estamos inseridos de alguma forma, desconstruindo verdades absolutas. Isso. Vou ler de novo. A magia pragmática é a possibilidade de desenvolver a energia criativa desde o sistema de crenças que nos envolve e que estamos inseridos de alguma forma, desconstruindo verdades absolutas. Sim, Zap, tu entendeu direitinho. Então, toda vez que a gente cria uma verdade absoluta, a gente criou uma gaiolinha, a gente criou uma corrente, uma limitação. Tá? Então, a magia pragmática é um sistema de questionamento, onde a verdade é sim sempre verdade, mas essa verdade tem múltiplas faces. Tá? E ela é aplicável de várias formas diferentes. Então, vamos pegar, por exemplo, o exemplo da gravidade. Tá, a gravidade é uma verdade. Tu vai aceitar ela como verdade porque se tu atirar qualquer coisa para cima, ela vai cair na tua cabeça. Entretanto, uma pessoa se jogando do telhado cai no chão e morre. Uma formiga se jogando do telhado cai no chão inteirinha. Porque a gravidade é proporcional à massa, ou seja, o tamanho dela faz muita diferença na forma com que a gravidade interage com ela. Então a gravidade segue sendo verdade, mas ela é diferente para cada ser, de acordo com o seu tamanho, de acordo com outras leis vigentes. Então aí é que a gente começa a questionar, aquilo que se acredita é uma verdade, só que essa verdade é relativa a muitos outros fatores. Tá? Então essa verdade absoluta, onde aquilo vai ser sempre verdade, né, pode existir, mas eu ainda não encontrei. A Deia tinha falado alguma coisa. Tu respondeu já, eu acho. Não, tinha uma outra. Ai, querida. Obrigado, Deia. O Leandro perguntou aqui: crer no amor, crer em Deus, já não basta? Tu vai responder essa ou é pra eu responder? A gente com certeza vai dar respostas muito diferentes, né? Porque pode ser que baste, pode ser que não baste. Depende muito da pessoa, né? Então é muito engraçado muitas vezes nós dois conversando assim e debatendo ideias e questionamentos existenciais. Tem coisas que eu aceito com muita facilidade como é assim, né? E tem pessoas que precisam de um caminho racional e lógico que explique as coisas para que então aceite isso como uma verdade. Então, crer no amor, crer em Deus, vai bastar ou não, dependendo de como tu aceita aquilo que tu não consegue ver, né? E falando de magia pragmática, depende muito do quanto tu crer no amor ou crer em Deus vai influenciar ou limitar a tua vida ou não, né?
Porque pode ser que crer no amor em Deus seja algo completamente libertador e que te conecte diretamente com a tua verdade pessoal e com o teu poder pessoal e a tua capacidade de manifestar o que tu quiser na vida. Mas para algumas pessoas isso pode ser um conceito muito limitante e que engesse ela e que ela se sinta incapaz de realizar algo, ou de ser algo, ou de transformar algo, porque ela está à mercê de Deus ou de uma força superior com a qual ela não consegue interagir diretamente. Então, primeiro, crer em Deus e crer em amor pode ser suficiente, sim. Né? Mas a questão é o que é Deus e o que é amor para ti. Porque, então, crer, o amor é sinônimo de Deus em muitas filosofias, em muitas culturas ou religiões. Mas aí, então, o que é amor para um ser humano? Amor nas relações humanas ele está vinculado a carências, ele está vinculado a medos, o amor está vinculado a sistemas de codependência, escravidão emocional. Por amor as pessoas matam, por amor as pessoas se ofendem, né? O amor entre homossexuais está em contestação o tempo inteiro. Então, que é amor? Então, sendo o amor um sentimento puro, né, o crer no amor é sim válido e perfeito, né, quando todas as formas de amor são aceitas. Não adianta, quando se acredita que amor é isto e tu limita o amor, esse sistema de crenças vai te limitar também, e vai te pôr em conflito com outras formas de amor. Assim como quando eu limito a minha visão de Deus, eu vou entrar em conflito com as outras visões de Deus. E então a questão é justamente essa, tipo, crer em Deus e crer no amor pode sim ser suficiente, desde que eles sejam reconhecidos com a grandeza que tem, né? Onde todo amor é amor e onde se entregue a amar todas as formas de amor, ainda que tu não ame do mesmo jeito que a outra pessoa, tu vai ter que aceitar o amor que ela sente, da forma com que ela sente, e que sim, que por amor ao amor as pessoas busquem evoluir, busquem ser melhores, por amor ao amor dediquem-se a cuidar-se e a respeitar-se cada vez mais, tá? E então essa é a grande questão, tipo, crer no amor pode bastar, mas esse amor precisa de ser reconhecido, esse amor precisa ser expandido, esse amor precisa ganhar todo o contexto que ele pode envolver. Esse amor jamais poderá ser limitado a uma interpretação. A Fê pergunta aqui, pode-se dizer que a magia pragmática é uma nova consciência? Eu diria que não que ela seja uma nova consciência, até porque ela traz conceitos muito antigos, mas que ela abre a porta para a gente assimilar, seja pessoalmente assimilar uma nova consciência em relação à consciência que a gente tinha até então. Né? Isso. Tá? Não é uma nova consciência porque essa consciência é velha. A gente está tendo, o único objetivo com magia pragmática é que esses velhos conceitos voltem à moda, porque os conceitos que estão em moda estão gerando muita confusão, na minha opinião. Ó, o Cris disse pra gente ir fazer o curso em Caldas. Monta a turma que a gente vai. Né? A agenda é com a Lu, né? Manda mensagem para ela, bota a data e estamos indo. Aceitação é uma crença. Essa é boa. Essa é boa, né? Então, aceitação também está dentro dos muitos sinônimos do amor. Tá? E a aceitação ela pode incluir outros aspectos, como compaixão, perdão, além de amor, correto? Sim. Então, a aceitação... Entrega é muito boa. Entendimento, harmonia, tudo isso pode estar junto nesse pacote da aceitação. E, naturalmente, a aceitação é um movimento integrativo.
e amoroso, por assim dizer. Tá? Não que eu esteja definindo, estou só fazendo analogias. Mas o fato é que no momento em que cria-se a crença de que é necessário a aceitação se tornou uma crença e ela vai precisar ser questionada. E aí então, hoje em dia se fala muito em aceitação, né? E essa aceitação compassiva, né? Onde eu devo aceitar o outro. Né? Então quando a gente olha para esse outro, né? A gente reconhece a necessidade do aceitar seus defeitos, suas qualidades ou o que for. Né? Então, fazendo uma analogia, vamos pegar um mendigo da rua. Tá? A gente precisa de aceitação, compaixão e caridade, valores nobres, extremamente honrados. Né? Então, vamos aceitar esse mendigo da rua, vamos trazer essa aceitação para a prática com o mendigo da rua. Tá? Então, tu aceita ele na tua casa. Assim, sujo, pedido, com seus maus hábitos. Tá? No momento em que tu gera essa aceitação e traz o mendigo para dentro de casa e aceita ele como ele é, tu já quer dar banho nele, quer cortar o cabelo, tu já quer mudar o cara. Tá? Tu não aceita esse aspecto negativo, por assim dizer, da maneira com que é. Tu aceita como uma versão inferior, já querendo transformar. Então a gente tem em muitos aspectos esse tipo de aceitação. A gente aceita com compaixão, mas já quer ir mudando. A gente aceita por exemplo, raiva, né? Quando tu sente raiva, né? A melhor maneira de tu harmonizar a raiva dentro de ti é aceitar ela. Né? Mas tu vai olhar para dentro e aceitar essa raiva como uma parte mesquinha, como uma parte negativa do teu ser. Tá? Então tu aceita, mas quer mudar ela. Então que tipo de aceitação é essa, se dentro dessa aceitação já existe por trás, né, um objetivo de mudança, um objetivo de transformação? Então é aí que a aceitação se torna uma crença, porque a gente acredita que aceitou, tá? Mas a gente quer mudar. E onde há, né, tipo, esse objetivo de mudança, não há uma aceitação inteira. Tá? Então, aí a gente seria mais convidado, talvez, a aceitar com admiração. Pegar o mendigo da rua e aceitar e admirar a forma com que ele vive. Eu tive a possibilidade de interagir com alguns moradores de rua que não aceitavam abrigos, não aceitavam acolhimento, né? Inclusive pai de uma amiga da minha mãe, que morava na rua e muitas vezes a filha tentou levar ele de volta para casa e cuidar do seu pai, e ele fugia, ele ia embora, voltava a viver na rua, porque ele não se adequava simplesmente a esse sistema social. Não gostava, tipo, tem que tomar banho, tem que cuidar de casa, tem que responsabilidades, atributos, imagem. Então ele simplesmente não queria mais viver dentro de um sistema e ele preferia viver na rua. Tipo, era a liberdade dele, a forma dele de vida, e por isso ele sempre fugia. Tá? E então pega o mendigo da rua e aceita com admiração. Tá? E esse sistema de crença da aceitação vai mudar, né? E aí a gente começa a reavaliar o que é a aceitação. Então a aceitação pode ser uma crença, mas também pode ser um caminho muito profundo de questionamento e de meditação. A Fábio pergunta aqui, ó. Ou seja, não existe verdade absoluta? A magia pragmática pode confundir pessoas que têm milhões de informações. Isso é um fato. A magia pragmática pode confundir muito. E também, não existe verdade absoluta. Tá? Entretanto, existe verdade. É um conceito bem interessante, né? Verdade é sempre verdade. Tu pode questionar ela o quanto tu quiser, tu pode negar ela o quanto tu quiser, mas a verdade vai continuar sendo a mesma e ela vai ser jogada na tua cara de uma forma ou de outra. Então magia pragmática é um sistema de questiona tudo.
Mas fica ligado para o negócio não bater na tua cara. Não importa quanta informação se tenha. E o ideal é que tenha pouca informação. Eu sou um cara com muita informação na cabeça, eu li demais, eu pensei demais e exagerei. E eu sou o cara que na prática pode dizer que excesso de informação não ajuda. Muito pelo contrário, o objetivo da magia pragmática é trazer conceitos bem simples para que a gente possa harmonizar os conhecimentos. A magia pragmática tem o intuito de conciliar conhecimentos. Ela não é um conhecimento a mais, é um conhecimento que já está intrínseco a muito do que já foi aprendido, né? E que se a gente volta a ele, a gente consegue encaixar, né, vários conhecimentos distintos. Então, a verdade absoluta não existe. Fator científico, Stephen Hawking falando sobre a teoria de tudo, né, que seria uma teoria única para explicar todas as forças do universo. Não existe essa verdade absoluta. Existem várias teorias, existem várias forças, a gente vai encontrar verdades absolutas, por exemplo, para a relação das forças materiais, mas saiu do aspecto humano, das questões materiais, entrou para as questões energéticas, as verdades já são outras. Saiu dos aspectos energéticos e foi para os aspectos espirituais, as verdades são outras. Existe uma correspondência entre elas, mas essa verdade é relativa ao lugar, à função, ao movimento. Então, a verdade absoluta não existe. Mas magia pragmática tem um dos princípios que é o paradoxo. Então, o princípio de paradoxo fala basicamente que uma vez que uma força, uma energia ou algo foi comprovadamente, está comprovado como verdade, ainda que de outra forma tu encontre algo que seja completamente oposto, mas que também gere resultados reais, né? E por mais contraditórias que essas duas verdades sejam, uma verdade jamais anula a outra. Então esse é o princípio de paradoxo. Entende? Uma verdade não anula outra verdade, mesmo que elas sejam completamente opostas e incoerentes. Elas vão ser aplicadas ao seu lugar e às suas funções. Então é mais ou menos isso. E outra coisa, Fábio, a magia pragmática ela vai nos ajudar muito a filtrar essas informações para que a gente não precise introjetar todas elas, né? Então a gente está exposto e recebendo, tendo contato com um mar de informações todo dia, todo tempo. A magia pragmática nos ajuda a filtrar quais dessas informações a gente vai introjetar, né? Exato. E ela pediu curso na Serra urgente. Fala com a Isis que ela está organizando uma turma. O que mais? Buenas noches! Eu deveria explicar tudo em espanhol de novo. Não. Tem muita gente de fora aí. Vai ficar infinitamente grande. Então, aproveitando que a pergunta da Fabi nos levou ao princípio de paradoxo, né, que é esse princípio que a magia pragmática traz, onde uma verdade jamais vai anular outra verdade, eu vou explicar os outros dois princípios. Né? Então, o primeiro princípio é o princípio do pragmatismo. Então, pragmático é a questão de que aquilo é lógico, aquilo funciona. Verdade é verdade. Então, para que uma força mística, né, possa ser reconhecida, né, a magia pragmática diz que magia tem que funcionar. Se tu não adianta fazer algo que não dá resultado. Então, magia tem que ser utilizável, ela tem que ser prática, ela tem que gerar resultado. Então, isso é o sistema do pragmatismo. Tem que dar resultado. Então, a verdade é visível, ela está ali. Então, o princípio do pragmatismo traz esse conceito básico de que aquilo tem que ser aplicável, tem que ser visível e prático.
Ou seja, a magia é para ser usada no dia a dia e é para dar resultados na nossa vida. Então isso é o primeiro princípio da magia pragmática, o próprio pragmatismo. O segundo princípio é o princípio do paradoxo. A gente vai se deparar com verdades incoerentes, com questões completamente opostas e contraditórias, né? Principalmente porque a magia pragmática ela não traz o conceito dogmático, ou seja, a questão de Deus, por exemplo. Então, dentro da magia pragmática, a gente vai ter que lidar com Deus existe, Deus não existe, destino, livre-arbítrio. Isso são conceitos paradoxais, completamente opostos. Acreditar em Deus e não acreditar em Deus tem efeitos na vida das pessoas, e tem gente que vive muito bem sem a crença, e tem gente que precisa da crença para viver. Então isso são duas verdades opostas, e uma não vai anular a outra. Dá para viver com Deus, dá para viver sem Deus, e ponto, acabou. Princípio de paradoxo. Agora, o que tu faz? Tu avalia o que é melhor para ti, o que dá o melhor resultado na tua vida. E o terceiro princípio da magia pragmática vai ser o princípio da síntese. Uma vez que tu consiga encontrar uma forma de conciliar esses paradoxos, tu vai dar um passo mais para uma coerência, para uma harmonia e para uma verdade mais profunda na vida. Então, sempre que as oposições puderem ser conciliadas, a gente vai aprofundando, a gente vai expandir nossa mente, a gente vai expandir nossa consciência e a gente vai estar mais próximo da verdade. Então, sempre que os opostos se conciliam, sempre que formamos uma síntese de diversos conhecimentos, estamos ampliando nossas capacidades, nossa consciência e damos um passo mais para a verdade. Então, os três princípios da magia pragmática são esses: o próprio pragmatismo, o paradoxo e a síntese. O Zaka falou que se explicar em espanhol tem que explicar em francês também. Em francês não vai rolar, Zaka. Meu francês é tão bom quanto o meu inglês. Ou seja, eu devo saber umas 3 palavras de cada um. A Fê perguntou, olha, o resultado tem tempo determinado para aparecer? Eu vou pegar o mapa. Tempo determinado. Vamos negociar um princípio da magia pragmática muito legal. Tempo é uma dimensão do espaço. Então, naturalmente, tempo é relativo. Então, determinar tempo não rola. Entretanto, os resultados internos podem ser imediatos. E os resultados na vida variam muito. Mas como eu vou explicar essa questão da relatividade do tempo? Vamos supor assim, por exemplo, uma doença. Uma doença psicossomática, ela se desenvolve ao longo do tempo. Então a gente vai ter uma emoção negativa, a gente vai ficar remoendo essa emoção negativa. Ao longo do tempo, toda a emoção é química, essa química nociva se instala no corpo, se distribui, essa química nociva vai gerar um dano e a gente vai adoecer. Então, uma emoção ruim nos fez adoecer ao longo de um tempo. Então, a magia pragmática pode te auxiliar a reconhecer a emoção negativa, a reconhecer o caminho, né, que essa emoção negativa fez até aquela doença. Essa magia pragmática pode te ajudar a reconhecer que a doença é o próprio mecanismo de liberação daquela emoção, e que a doença é uma cura, ou que, lidar com a doença é lidar com aquela cura, ou seja lá o que for. Né? O fato é que toda essa transformação ainda vai levar um tempo para que essa química no teu corpo seja transmutada. Ou seja, uma vez que um órgão já adoeceu, ele vai ter o seu tempo de cura. Podemos, sim, trazer resultados imediatos ao corpo através de técnicas de respiração, através de chás, homeopatias, tratamentos, passe, cirurgia espiritual. E a gente tem efeitos
imediatos e milagrosos, tá? Entretanto, o corpo de cada pessoa tem o seu tempo também, ok? Então, o tempo do resultado é sempre relativo, podendo sim dar resultados imediatos, e às vezes o resultado é mais longo, mais demorado. Entretanto, o que é verdade vai manifestar um resultado, mesmo depois que tu parar de acreditar e parar de fazer, tá? Se aquilo é verdade, aquilo vai jogar um resultado na tua cara em algum momento, mesmo que tu já não queira mais. Geralmente é quando não quer mais que o resultado é jogado na nossa cara. Tá, só pra constar, a gente já tá em 1 hora, mais ou menos. Ah, é? Tudo isso? É, tipo, ligou às 8, até a gente se orientar com a tecnologia, foi mais uns minutinhos. Já são 9. Ah, então tá. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, pode escrever pra gente. Pode escrever aí pelo Insta. Ó, inclusive tá acabando em 25 segundos. Pode escrever pelo Face.